Muito bem, nós queremos continuar uma série de mensagens que tem como base as cartas pastorais, onde Paulo escreve a pastores. Iniciamos aqui em 1 Timóteo, ainda estamos falando sobre Timóteo, não a pessoa de Timóteo, mas os escritos dados por Paulo a ele, por meio de uma carta, e nós temos uma temática que é exatamente isto, a autoridade e o legado da fé. Quiser voltar, cadê quem está no som? Só voltar um pouquinho, estava melhor antes, que agora estão com a voz de muitas águas. Então, só voltar, está ótimo agora. Muito bem, então diante disso nós vamos ler o texto bíblico, nós vamos ler a partir do verso 6, capítulo 1, vamos estar dando uma olhada aqui na projeção, que diz assim o verso 6, pois nós iremos abordar a partir do verso 6, porque até o verso 5 nós já tratamos. Então diz, alguns se desviaram dessas coisas. Deixa eu só pontuar aos irmãos, que coisas são essas? É isto, ali, está no verso 6, alguns se desviaram dessas coisas. Que coisas? É o que está escrito lá no verso 5, que não está aí na projeção, porque já abordamos, que fala sobre o objetivo da instrução. O objetivo da instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, alguns se desviaram dessas coisas, ok? Só para situar o pensamento. Então, repetindo, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. E essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, esclareça no nosso coração, por meio do seu Espírito que habita em nós e que está presente em sua igreja nesse momento, aquilo que o Senhor quer tratar como noiva de Cristo. Fala, Deus, ao teu povo aqui presente. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Já abordamos duas temáticas acerca desse assunto. Falamos sobre a importância da autoridade na igreja, da liderança da igreja, melhor dizendo, e falamos sobre o quê? O legado. Isso. Tem gente viva aí? Amém. Então só os vivos falarão. Falamos duas coisas. Pastor, os mortos não falam, mas tem gente que é viva, mas está morta. Então, você está vivificado em Cristo. A terceira grande verdade que queremos trabalhar é exatamente esta: exortação à verdade e à correta interpretação das Escrituras. Essa temática aponta para entender a verdade, uma exortação à verdade, porque existe a verdade, só que muitos não estão familiarizados com ela, e a correta interpretação das Escrituras, porque, você sabe, qualquer um pode pegar e forçar, torcer, distorcer, apertar as Escrituras para dizer o que aquela pessoa quer, e esse não é o caminho. Então, permita-me reler o verso 6 e 7 que diz: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis,
querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. No versículo 6 até o versículo 10, aqui o apóstolo Paulo faz uma grande advertência ao nosso coração, e essa advertência é cirúrgica, ela é direta. Ele fala sobre os falsos mestres que se desviaram, pretendendo ser mestres de quê? Da lei, compreendendo todavia nada daquilo que eles mesmos estão dizendo ou que diziam, assuntos que faziam afirmativas ousadas, mas incoerentes. Paulo, ele traz uma assertiva. Paulo, ele trabalha aqui uma advertência. Ele enfatiza a necessidade de uma interpretação correta das Escrituras Sagradas. Por isso, em certo modo, nós temos vários, entre aspas, tipos de igrejas, porque apertam, distorcem a verdade para próprio proveito. Martin Lloyd-Jones, certa vez disse o seguinte, que um pregador muito conhecido, era britânico, médico, doutor, ele diz o seguinte: é responsabilidade da igreja zelar pela pureza da interpretação bíblica, confrontando, é um embate, sim, num bom sentido, confrontando qualquer ensino que distorça a verdade revelada. Não dá para ficar isento diante disto. Não dá para dizer que todas as portas que falam acerca de Deus, falam autorizados por Deus. Não é assim que funciona. A expressão, e aí a gente vai trabalhar de quando em quando as expressões do texto, porque é assim que deve ser trabalhado o texto bíblico, compreendendo o que o autor quis dizer para aquela época também, e aquilo que fala o nosso coração hoje. Então a expressão desviaram, literalmente quer dizer errar o alvo. Não é você chegar um pouquinho para cá, não, é você errar totalmente o alvo. Os falsos mestres falharam em alcançar o propósito verdadeiro do ensino bíblico. Eles não estavam ensinando o que a Bíblia diz. Não sei se você já teve a oportunidade ou a situação de ouvir alguém dizendo o seguinte: não precisa ver o que a Bíblia diz, não, pode seguir por aqui. Não, nós não somos aqueles que seguem por aqui, nós somos aqueles que seguem a palavra de Deus. Toda a orientação precisa estar pautada nas Sagradas Escrituras, não é o achismo, eu acho, não é isto. Não é o que a pessoa pensa, mas o que Deus pensou e registrou na sua palavra. Aí diz o texto, discussões inúteis. Gente, quantas e quantas vezes nós perdemos tempo com discussões inúteis. Não quer dizer que você não deva defender a fé, mas não deve estar em discussões inúteis. Conversas vazias, inúteis, uma retórica sem substância de doutrina. As pessoas ficam ali, a internet é palco disto. Hoje qualquer um quer falar acerca de Deus, qualquer um quer profetizar acerca de Deus, qualquer um quer trazer algo da parte de Deus, como se estivesse lá no Sinai exatamente agora, e apresenta na internet. Cuidado com isso, cuidado. Tem tanto adultos, pessoas já numa idade madura, como adolescentes querendo falar em nome de Deus, quando Deus está quieto, falando nada. Siga o que a Bíblia diz. Amém, povo de Deus? E aí Paulo, escrevendo ainda o seu pupilo Timóteo, ele fala sobre mestres da lei. O que é isso? Provavelmente eram judaizantes, eram aqueles que tentavam impor um legalismo judaico sobre aqueles que eram crentes, sobre os cristãos. Tinham já uma raiz judaica e queriam que agora os crentes em Cristo Jesus também pudessem ter aquela mesma raiz, quando Cristo veio quebrar isto, trazer um peso a mais.
grande homem de Deus do passado, ele ressalta sobre tais mestres. John Stott diz o seguinte: eram caracterizados mais por arrogância do que por entendimento. Em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas arrogantes, mas você pode ter certeza, se aquela pessoa que se comporta com arrogância, ela tem um título de liderança, aquele título foi dado por homens, não por Deus, porque o verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras, esse conhecimento, ele moe a nossa arrogância, e nos faz olhar o quanto depravados e culpados somos. O verdadeiro conhecimento da Sagrada Escritura nos faz ter uma vida de piedade e não de arrogância. Cuidado por onde você está bebendo da fonte de conhecimento. Beba das Sagradas Escrituras. Portanto, a igreja precisa sustentar, aí vem um termo, hermenêutica, um conhecimento acerca das Escrituras, um conhecimento saudável, fundamentado na autoridade apostólica, aquilo que a Bíblia apresenta, e aquilo que a tradição nos apresenta no sentido de compor, de preservar aquilo que foi dado aos nossos primeiros pais. Temos que priorizar a clareza das Escrituras acima das interpretações que gostamos de ter. Não é o que eu gosto, isso é especulação, mas o que a Bíblia diz. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma, eu não posso tirar a autoridade daquilo que a Bíblia coloca como autoridade, como afirmativa. Olha o verso 8 ao verso 10, diz assim, caminhando no texto: sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, subordinados, para os ímpios, para os pecadores. E ele começa a relatar. Então, o termo escrito aqui, lei, Paulo afirma que a lei dada por Deus tem valor de ser usada corretamente, deve ser usada corretamente, para revelar o pecado, mas a lei não conduz à graça, ela mostra o caminho, mas não te leva pelo caminho. É como se fosse uma placa de trânsito, ela mostra ali o que fazer e o que não fazer, mas ela não faz com que você ande pela estrada. Lição, coloca para a gente aí, por favor. É isto? Toda a lei de Deus aponta para o amor, seja ele acolhedor ou disciplinador. Toda a lei de Deus aponta para o amor dele. Aí que vem a grande questão, seja o amor acolhedor, aquele amor que nos abraça, ou aquele amor disciplinador, que mostra o que a lei apresenta. Já no verso 9 e 10, Paulo lista pecados específicos que mostram a função condenatória da lei, revelando a nossa natureza depravada. A lei, ela aponta a nossa situação pecaminosa, mas também aponta para a necessidade de Cristo. O verso 11 diz assim: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. E que glorioso evangelho é esse? Paulo, ele conecta diretamente a lei ao evangelho, ele mostra onde há o pecado, mas também onde há a justificação, que há em Cristo. E ele diz, me foi confiado. Por que ele fala isso? Pela autoridade, pela responsabilidade como apóstolo de orientar a igreja. E aí sim, vem a relevância do ensino apostólico na atualidade. Nós vivemos em tempos onde a verdade é relativizada e o ensino bíblico é desafiado por múltiplas vozes. Todo mundo está falando sem propriedade alguma. Então Paulo,
ele trouxe uma advertência ao jovem Timóteo. E essa mesma advertência serve para nós hoje. Nós somos chamados a sustentar firmemente o ensino apostólico, o legado de fé que foi entregue à Igreja de Cristo Jesus. Cuidado, existem muitas vozes por aí. O pastor Frank Ferreira, um grande estudioso da palavra de Deus, ele disse assim: a fidelidade à doutrina apostólica não é um ato de conservadorismo vazio. Não, vocês são tradicionais, são conservadores, não é isso não, mas a garantia da continuidade do evangelho verdadeiro. Se eu não defendo o evangelho verdadeiro, eu estou cedendo às tentações das vozes dessa sociedade, onde querem atribuir valores que não são condizentes àquilo que a Bíblia diz, e eu preciso me abrigar naquilo que a Bíblia me diz, aquilo que a Bíblia fala. Eu me escondo na autoridade da palavra de Deus. Amém, povo? Quais são as implicações práticas em relação à autoridade bíblica? Devemos sustentar a fidelidade às Escrituras como critério absoluto de fé e prática. Está na Bíblia? Não está? Se está, eu confio e vivo. Não está, eu não confio e não devo viver. Deve ser uma doutrina pura. A Igreja de Cristo deve permanecer alerta contra os ensinos que se desviam do Evangelho. Meus irmãos, você sabe que você não ficará para a semente, você sabe disso, não sabe? Que um dia você vai passar. Sabe ou não sabe? Inclusive eu, todos nós que estamos aqui. Então, o que nós fazemos hoje, fazemos também para um legado para a próxima geração, defendendo o evangelho sincero, verdadeiro. Imagine começar a pregar aquilo que a Bíblia não diz. A próxima geração, ela vai colher esses frutos. Então nós lutamos por nós, como disse lá no passado Davi, e pelos nossos filhos. Lutamos. Então a prioridade deve ser o ensino claro da fiel palavra. O que for fora da palavra, você tem a autoridade bíblica, não de achismo, de conversar acerca disso com a liderança da igreja. Imagine, daqui a pouco vamos instituir algumas doutrinas aqui que não são bíblicas. Você não deve concordar com isso. Você deve chegar até a liderança da igreja e falar assim, me explique melhor isto. Por que isso está acontecendo? Como nós temos o zelo da palavra, entendemos que esse caminho nós não vamos enveredar. Por isso que a nossa prática, ela presta atenção naquilo que a Bíblia diz. Nos cânticos, por exemplo, tem cânticos que não devem ser praticados em comunidade, porque não são cânticos congregacionais, não são cânticos para toda a congregação. Mas não quer dizer que sejam errados, mas existem cânticos que estão por aí, que são totalmente errados. Que sabor de mel é esse, meu irmão? E por aí vai. Deu para entender? Quem entende, um pingo é letra. Muito bem. Utilização correta da lei é a nossa prática. Não cair em um extremo. Qual é o extremo? Legalismo. Cuidado com isso. Mas também não podemos ir para o outro lado, antinomismo, onde tudo pode. Não dá para ser assim. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é o que a Bíblia apresenta. Nós desequilibramos os conceitos. A lei deve ser corretamente compreendida, ensinada como instrumento para revelar o pecado e apontar para Cristo. E ainda posso dizer, primeiro, valorize a autoridade bíblica na sua vida e na comunidade. Em um mundo de opiniões relativadas, as verdades subjetivas, nós precisamos então afirmar que a Bíblia é autoridade. Exemplo, antes de adotar um ensinamento, pergunte, isso está de acordo com o que o Evangelho revela nas Escrituras? Tenha sempre essa pergunta na sua mente.
O Evangelho revela essa verdade? Isso está de acordo com o que o Evangelho apresenta? De acordo com aquilo que o Evangelho aponta na Sagrada Escritura? Vigie, esteja atento aos falsos ensinos, porque os falsos ensinos, eles são agradáveis, porque ele vem confortar o nosso coração, ele vem adular o nosso eu. Os falsos ensinamentos, eles vêm trazendo, sabe o que? Uma solução quase mágica. Só que não é isso que o Evangelho apresenta. Paulo deixou Trófimo doente, e Paulo não curava? Curava, por meio do poder de Deus ele curava, porque não deixou aquele homem lá, sem estar doente, deixou. A Bíblia diz que Paulo deixou Trófimo doente lá em Mileto. Quantos foram curados? Quando Cristo chegou lá, no tanque de Betesda, tinham vários, mas ele curou um. Não é o Evangelho que eu quero, porque o que eu quero? Eu quero que tudo seja flores, tudo aconteça conforme a minha vontade, mas não é isso que o Evangelho, porque é um propósito, existe uma trilha da vontade de Deus. Muitos hoje se encantam com as novidades espirituais. Tem muita coisa aí de novidade, toda hora surge uma. Se pudéssemos relatar aí, nós perderíamos bastante tempo com coisas que não são tão úteis, nós iríamos relatar. Era unção do riso, era dente de ouro, era umas coisas que aconteciam por aí, só que algumas, elas vêm exatamente para suprir uma necessidade do nosso coração. Por exemplo, uma pessoa que tem um ente querido doente, ela quer que esse ente querido esteja com saúde, e aquela necessidade, quase beirando o desespero, faz com que aquela pessoa vá de lugar em lugar, buscando cura. Por quê? Porque amamos, mas quando vertemos a nossa satisfação em Cristo, nós sabemos que independente da saúde ou a falta dela, nós temos um Deus que age onde Ele quer agir, e da maneira que Ele quer fazer. O luto é uma dor muito grande, que só Deus pode tratar. E quando a gente não olha para Deus, olha para o ser humano, e começa a perguntar os porquês, porquê disso, porquê daquilo, mas quando nós olhamos para Deus, a satisfação que temos dele, responde à nossa incógnita. Desconfie e fuja de pregadores que focam mais no homem, onde o homem é centralizado, misticismo, prosperidade, do que a cruz. Fuja disso. Cultive um coração puro e uma fé sincera. O objetivo da doutrina bíblica é transformar o coração e não o seu status de vida. Venha para Cristo que todos os seus problemas serão solucionados. É possível você ter mais um. Cuidado com esses slogans. Um cristão verdadeiro deve buscar o amor genuíno, a consciência limpa, uma fé sincera. Lembra disso? Examine. Isso você precisa fazer, eu preciso fazer constantemente. Examine-se com regularidade. O que, pastor? Sua fé tem gerado um amor prático, atitudes éticas, coerentes, espirituais, condizentes com aquilo que a Bíblia diz? Avalie se a sua fé na prática tem vivido isto. Entenda e aplique corretamente a lei de Deus. Nós falamos, a lei não é um meio de salvação, mas é o espelho que revela o pecado do ser humano. O uso correto da lei nos conduz à graça. E vamos terminar com algumas aplicações cristológicas. Cristo é o cumprimento da lei em nossa esperança. Paulo afirma que a lei é boa quando usada legitimamente. Cristo é o fim da lei para a justiça. Romanos 10:4. Ele cumpre toda a justiça que a lei exigia.
Quando você olha para os seus pecados à luz da lei, isso deveria te impulsionar para a cruz de Cristo. Ele é a sua esperança viva. É o seu mediador fiel e o Salvador gracioso. Segundo, Cristo como modelo de ensino verdadeiro. Ao combater os falsos mestres, Paulo aponta para a necessidade da verdade, e Cristo é a encarnação da verdade. João 14,6 fala isso, você conhece muito bem, e o padrão de ensino para todo cristão sadio. E como eu aplico isso na minha vida? Aprenda com Cristo, estude os evangelhos, compare todos os ensinamentos que Ele disse, e aqueles que estão por aí. Concluindo, podemos dizer o seguinte: uma igreja forte e saudável é aquela que tem um compromisso com a autoridade das Escrituras e com a fidelidade da doutrina apostólica. Podemos e devemos aplicar essas verdades em nossa vida, visando sempre para a glória de Deus. Se Cristo não for o centro da igreja, você pode ter certeza que essa igreja será uma casca. Olhe, aprenda, não viva um evangelho superficial, veja o que o texto bíblico fala. Não podemos ter preguiça, meu irmão, de ler a palavra de Deus, não podemos. Nós olhamos as redes sociais por quanto tempo, todos os dias? Por que não meditamos na palavra de Deus, na proporção que fazemos exatamente o uso das redes sociais? Não proibimos, não falamos que não tem que ser. Você pode estar antenado do que está acontecendo, desde que a sua primazia, a sua prioridade seja o que vem do alto. O meu povo se corrompe, se desvia por falta de sabedoria, diz a palavra de Deus, por não conhecer da palavra de Deus. Todo cristão digno de aceitação tem que ser um conhecedor das Sagradas Escrituras. Você teria confiança de entregar a sua causa a um advogado que não conhece das leis, a um médico? Você entregaria a sua vida para ser operado a um médico que não conhece de anatomia? Você entregaria a sua vida a um piloto de avião que não sabe exatamente o que corresponde a cada botão do painel? Claro que não. Nós precisamos conhecer do Evangelho, para que as pessoas tenham crédito na nossa palavra e na nossa vida. O objetivo da doutrina é o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. A fé verdadeira não é apenas saber o que é certo, a fé verdadeira é viver o que é certo. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para a glória dEle e com entendimento da sã doutrina. Vamos orar ao nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos pedir ao Senhor com que Ele trabalhe o que foi dito e que também desperte nos corações o desejo de ler a Sagrada Escritura. Peça a Deus agora. Fale com o Senhor: Senhor, coloca um desejo árduo no meu coração, de ler, de conhecer e de viver a Sagrada Escritura. O que nos dá autoridade é a palavra. O que nos dá a condição de viver em santidade é a palavra. O que nos dá a condição de amar é a palavra. Tudo começa na palavra, porque Cristo é o Logos, Ele é a própria palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado por sua misericórdia, obrigado pelo seu amor. Toma, Deus, o que foi dito nesta manhã, e que o Senhor desperte em nós, a começar por mim, o desejo contínuo, árduo de ler a sua palavra,
não para buscar conhecimento somente, mas para viver o que a sua palavra aponta. Louvado e bendito seja o Deus da palavra. Ó Deus, que a tua igreja seja norteada pela palavra, que a sã doutrina seja vivida aqui e fora, que as vozes deste mundo não sejam influenciadoras da nossa vida, mas que a nossa vida venha estar pautada na sã doutrina, naquilo que a tua palavra diz. Nos leve ao entendimento daquilo que está escrito por meio do teu Santo Espírito. Ó Deus, como a tua palavra nos dá autoridade, derrame, Deus, sabedoria no seio da sua igreja, derrame sabedoria em nossos corações, para o entendimento e vivência da tua palavra. Ó Deus, não permita que o nosso coração seja atraído por falsas doutrinas. Não permita, Deus, que o nosso coração seja atraído pelos manjares colocados em bandejas de prata. Ó Deus, que o pão do céu seja suficiente para a nossa vida. Ó Deus, louvado e bendito seja o Senhor, o dono da palavra, a própria palavra. Ó Deus, que não venhamos a ser ingênuos num mundo tão malicioso. Desperta-nos como pessoas atentas, que o nosso coração esteja alerta, não migrando, não encaminhando para a nossa própria vontade e doutrinas falsas, mas confiando naquilo e naquele que a tua palavra aponta. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?